A gente vai ler a partir do versículo 5, 1 Pedro 5, 5, e nós vamos ler até o versículo 11. Quem achou diz amém. Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque é Ele quem cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de você. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Gente, só eu estou com frio aqui, ou tem alguém com frio junto comigo? Se puder, pelo menos só isso aqui que está vindo em mim. Eu sou friorento. Então, mas eu amo esse texto. O apóstolo Pedro aqui, ele está encerrando o último capítulo dessa carta, né? E o contexto dessa carta o apóstolo Pedro aqui, ele escreve não para uma igreja em específico, assim como a gente vê no livro de Éfeso, de Corinto, sobre uma igreja em específico, não, mas o apóstolo Pedro aqui está escrevendo para a igreja de forma geral. Ele até cita algumas aqui, mas ele está escrevendo para fortalecer a fé daqueles irmãos, para fortalecer a fé daquelas pessoas. E aí, quando ele escreve essa carta, a intenção dele, na verdade, é porque aquela igreja, aquelas pessoas, aquele conjunto de igrejas, estavam enfrentando momentos difíceis, de perseguição, momentos de problemas, e não apenas lutas espirituais, mas eles estavam também enfrentando perseguição social, perseguição política também, até perseguição ali, uma luta contra o Estado na época. A fé cristã ainda estava no seu início, aqui estava sendo estabelecida, e ela era muito incompreendida. Um cristão naquela época, ele era, o esquisito da sociedade, alguém que fica à margem, era o completo estranho da sociedade, era o cristão na época. E essa carta aqui foi escrita, essa epístola foi escrita por volta de 62 a 64 anos depois de Cristo. Já tinham então ali 62, 64 anos do ministério de Jesus ali na terra. Jesus já tinha ido aos céus, mas agora continuava através das mãos dos apóstolos e de toda a igreja. Então ali eles estavam vivendo um momento de muita tensão, de muita perseguição. Por exemplo, os cristãos eram acusados de ateísmo, porque eles não acreditavam nos deuses romanos da época. Os cristãos também eram acusados de incesto, porque eles chamavam uns aos outros de irmãos. Inclusive, um chama a própria esposa de irmã, que ela é irmã em Cristo, e isso era um pouco confuso para a cultura da época. Até de canibalismo, aqueles cristãos estavam sendo acusados por causa da Santa Ceia e do comer do pão e do vinho, que representava o corpo e o sangue de Jesus. Isso também era incompreendido na época. Então, ser cristão aqui, a gente não está falando dos dias de hoje, que existem muitos lugares que ser cristão é bem ruim, principalmente lá nos países do Oriente Médio. Mas a gente ainda no Brasil vive, às vezes, até na moda falar, né? Você entra na bio do Instagram da pessoa e está lá, flamenguista, filha de Deus, taurina. Flamenguista, tinha que ser flamenguista, né? Filha de Deus e libriano. Quem já viu uma dessa aqui? Não precisa olhar para o lado. Aí tem uma irmã já mexendo no celular, tá errado? Vou tirar aqui. Mas a gente vive numa sociedade que ser cristão é até, de certo ponto, bem visto, assim, o cara é cristão, evangélico e tal. É claro que a gente ainda tem, mesmo no cenário do Brasil, tem perseguições, tem muito preconceito, mas alguém aqui já foi apedrejado saindo aqui da igreja porque estava no culto? Não. Às vezes até o contrário, você vai ali, o flanelinho, você pode orar por mim, já que você é crente? Então,
A gente ainda está num contexto que, por mais que tenha alguns certos preconceitos, ainda assim a nossa fé é benquista, é bem vista muitas vezes. Mas aqui não, eles de fato estavam sendo perseguidos por ser cristão, de fato eles estavam morrendo, de fato eles estavam sendo presos, de fato eles estavam ficando à margem. Então aqui, nesse cenário, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta. E essa carta, ele está incentivando esses irmãos a ficarem firmes na fé. E quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele não está escrevendo só como homem, como um teólogo frio, dizendo, não. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta cheia de compaixão, de alguém que não só como um pastor deles entende a dor que eles estavam sentindo, mas alguém que era perseguido também. Olha, o que vocês estão sofrendo, eu também já sofri e sofro ainda. Eu sei o que vocês estão passando, mas pela minha experiência, o que eu passei, o que vocês estão passando, em Cristo nós somos capazes de vencer, em Cristo nós somos capazes de ficar firmes. Então essa carta, ela vai ser um chamado do apóstolo Pedro aqui, a essa urgência na perseverança, um apelo à humildade, no meio da dor, no meio de tantos problemas. O apóstolo Pedro vai estar chamando aqui a confiança do cuidado de Deus e a firmeza contra os inimigos da nossa alma. Mas aqui então, nesse contexto que ele está escrevendo, nasce uma tensão, que é uma tensão que não só a gente encontrava na igreja naqueles dias, mas a gente encontra na nossa vida nos dias de hoje, que é como manter o coração humilde quando tudo em nós clama para ter o controle. Quem aqui já se viu tentado, no meio dos problemas, no meio da circunstância, tentar resolver as coisas da nossa forma? Eu, todos os dias, toda semana, toda hora a gente vê, cara, peraí, acho que Deus esqueceu disso aqui, parece que Deus não está vendo, deixa eu resolver do meu jeito. E o pior, como permanecer firmes quando a dor, quando o sofrimento tenta nos derrubar? Como permanecer firmes quando o sofrimento tenta nos prostrar? E é exatamente sobre isso que Pedro está falando aqui nessa carta, principalmente nesse capítulo, e é sobre isso que nós precisamos entender, que nós precisamos ter firmeza espiritual nos tempos de provação, amém? Eu quero que você saia daqui pronto, preparado, para continuar firme, mesmo nos momentos difíceis, amém? Porque o próprio Jesus vai nos dizer, e na verdade essa é a mensagem que eu sou apaixonado do Evangelho, eu acredito que cada pregador, assim, ele tem uma mensagem, a mensagem que eu me apaixonei, que eu encontro muita verdade no Evangelho de Jesus, é que o Evangelho não anula o nosso sofrimento, o Evangelho não anula as nossas dores, o Evangelho não anula a nossa vida real, mas ela nos capacita a viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, mesmo no meio do problema, amém? Você não vai se converter e virar evangélico e a sua vida vai ser perfeita. Muitas vezes, você volta para sua casa e a vida da tua vizinha, que nem cristã às vezes está melhor que a sua, não é verdade? Aparentemente falando. Sua vizinha chega de carro novo, sua vizinha está fazendo reforma na casa dela, encontrou um cara legal, está casando, e às vezes a gente... Mas, porque o Evangelho, a vida com Deus não é sobre essas coisas externas, não. O Evangelho é sobre mesmo quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar num buraco, quando os problemas parecem que vão nos calar, nos afogar, nós podemos encontrar vida no meio disso tudo. Então aqui ele vai estar nos ensinando, e na verdade vai estar fazendo um apelo, permaneçam firmes nesses momentos. E o apóstolo Pedro, ele vai nos dar aqui 4 alicerces, da onde a nossa firmeza precisa estar. 4 alicerces para onde a nossa firmeza precisa estar baseada, alicerçada. E eu quero ver isso com vocês, se você quiser anotar, eu quero te encorajar a anotar, se inscrever, se você puder. A primeira firmeza que nós encontramos, o primeiro alicerce que o apóstolo Pedro vai nos ensinar, é que nós precisamos estar firmes na humildade. Uma firmeza na humildade. 1 Pedro 5, versículo 5. Ele vai falar, revesti-vos de todos de humildade no relacionamento uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, em primeiro lugar, o que a gente aprende aqui é que a humildade é um revestimento. O Senhor nos reveste de humildade, e humildade não é uma virtude oculta. A humildade não é algo que fica escondido dentro de nós. Olha, eu sou humilde por dentro. Não. A Bíblia vai nos ensinar que a humildade é algo que
transcende a nossa vida. A humildade é algo que aparenta. A humildade é algo que sai de dentro de nós. Quando Pedro está falando aqui, ele não está falando de algo escondido, invisível, não. Inclusive, o significado dessa palavra, revestir-se de humildade, no original, no grego, o verbo significa, remete a vestir-se com um avental. Como o escravo fazia para servir, por exemplo. É como se Pedro dissesse aqui, vistam-se da humildade, como se fosse lavar os pés de alguém. Vista-se da humildade como um servo faz. E sabe, o apóstolo Pedro, ele não faz isso aqui à toa, ele não fala isso aqui à toa, não. Eu acredito que ele fala isso aqui e a mente dele ecoa a cena que ele viu do próprio Cristo se ajoelhando e lavando os pés dos seus discípulos. O próprio Cristo, que era o Deus encarnado, se humilhando e lavando os pés de pessoas que não mereciam. Quando o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui, então está dizendo para mim e para você, humilhem-se. O que ele está falando é, tome um lugar de servo. Se vistam como servos. Sabe, a humildade é a roupa de trabalho do servo de Deus. Quem quer ser útil no reino, primeiro precisa aprender a se rebaixar. Agostinho de Hipona, ele vai dizer, queres ser grande? Começa sendo pequeno. Queres construir o alto edifício da santidade? Começa com os alicerces da humildade. Se queremos ser útil no reino de Deus, tudo começa no serviço, tudo começa em se rebaixar, tudo começa em servir, se humilhar. A firmeza espiritual, estar firme no meio do combate, estar firme no momento difícil, ela não começa com uma posição, uma postura de combate ou de guerra, não. Ela começa com uma posição de serviço, uma posição de quem se curva, uma posição de quem serve. E eu sei, tudo que eu vou falar aqui é de contramão do mundo. Porque o Evangelho, na verdade, o reino de Deus é o reino de ponta cabeça. O padrão do reino de Deus, o padrão do Evangelho é totalmente diferente do padrão do mundo. Se alguém falar para você no mundo, falar, você tem que estar firme, você tem que estar forte, o que você vai pensar? Você tem que ser alguém que vai brigar, você vai ter que ser alguém que vai estar pronto para responder, alguém que vai estar pronto para atacar. E agora, no reino de Deus, no Evangelho, a gente aprende ao contrário. Você quer continuar firme no meio das batalhas? O melhor lugar que você pode estar é curvado, servindo, humilhado. Por que ele vai falar isso? Porque ele vai nos ensinar que a soberba nos enfraquece, mas a humildade nos fortalece. Quando o apóstolo Pedro está falando isso aqui, ele vai puxar lá em Provérbios 3:34, ele vai fazer uma citação, ele vai dizer, Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E essa aqui é uma das frases mais sérias das Escrituras. Porque quantos de nós, às vezes, não estamos tentando resistir ao diabo, tentando resistir ao pecado, tentando resistir às forças malignas da nossa vida, mas não percebemos que nós mesmos estamos sendo resistidos por Deus, por causa da altivez do nosso coração, por causa da soberba do nosso coração, por causa que nós achamos que nós podemos fazer, nós temos conhecimento suficiente, nós temos força suficiente. E aí João Calvino vai dizer, não há nada mais detestável a Deus do que a arrogância que se ergue contra Ele, e nada mais belo do que a humildade que se curva diante a Ele. É por isso que Pedro aqui depois vai concluir, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. A mão de Deus aqui não é só uma mão que disciplina, não. A mão de Deus aqui também é uma mão que é poderosa para me sustentar e para te sustentar. É uma mão que disciplina sim, é uma mão que corrige sim, mas ele está falando, se humilhe diante da poderosa mão de Deus, que te criou, que te sustenta, que te mantém de pé. Essa mão que te formou, essa mão que te conhece, essa mão que é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, sonhamos, oramos. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Sabe, humilhar-se diante de Deus é confiar que o tempo dele é melhor que o nosso. Humilhar-se diante da mão de Deus é confiar que as vontades dele são maiores do que as nossas. Humilhar-se diante da poderosa mão de Deus é confiar que os caminhos dele são infinitamente melhores do que os nossos.
Então a primeira coisa que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui, nós precisamos estar firmados na humildade. Não combina cristianismo sem humildade. Homem de Deus, mulher de Deus, altivez, soberba, não combina na mesma frase. São totalmente contrários um ao outro. E sabe, o apóstolo Pedro não está falando aqui sobre humildade, de alguém que está falando de um caminho só de algo filosófico, metafórico, aqui não. O apóstolo Pedro está falando de algo que ele viveu na pele dele. Quem estava aqui domingo 18 horas, viu o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando sobre isso. O apóstolo Pedro viveu na pele o que é tentar se manter forte no próprio conhecimento, no próprio poder. Certa vez Jesus está falando, olha, um de vocês vai me negar, e ele chega para Pedro e ele fala, olha, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Pedro fala, eu, Senhor, pode, todo mundo aqui, todos esses outros 11 discípulos podem te negar, eu não. O que acontece? A história vai nos mostrar que Pedro nega Jesus 3 vezes. Ou seja, Pedro estava confiante na força do braço dele. Pedro estava confiante naquilo que ele carregava. Pedro estava confiante naquilo que ele sabia, que ele entendia. Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei, Pedro vai falar. Mas bastou algumas horas, gente. Não passou nenhum dia, não passou nenhuma semana, nem um mês não, passou horas. E Pedro estava negando a Jesus, fazendo exatamente o que ele falou que ele não faria. Pedro cai quando confia na força do próprio braço. Mas Pedro também foi restaurado quando ele reconhece sua fraqueza. Alguns dias depois, Jesus restaura Pedro, Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro agora, alguém que aprendeu que com soberba não se chega a lugar nenhum, alguém que aprendeu que com altivez não se chega a lugar nenhum, e fala, Senhor, não adianta eu mentir para o Senhor. Como Hernandes Dias Lopes explicou aqui domingo, não adianta eu falar que eu te amo, ágape, um amor que me daria a vida por você, se isso não é verdade. Não adianta eu falar que eu morreria por você, se vai chegar amanhã e eu não vou ser capaz disso. Não, Senhor. Eu apenas te fileo, eu apenas gosto de você. Pedro reconhece a sua fraqueza diante de Jesus. Pedro reconhece a sua humanidade. Pedro é humilde agora. E é quando Pedro é humilde, quando Pedro reconhece que Jesus restaura a vida dele naquele momento. Pedro é quebrado, Pedro é restaurado, e por isso agora ele pode escrever, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Não como algo bonito e filosófico, não, como alguém que viveu na própria pele, como alguém que diz, olha, eu vivi isso. Se humilhe, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer diante da presença dele. Se humilhe, porque na verdade não é melhor, é a única coisa que nós podemos fazer diante da presença dele. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, porque no momento oportuno ele vos exaltará. Sabe, você quer resistir ao diabo? Comece resistindo ao seu orgulho. Você quer ser firme na fé? Aprenda primeiro a se curvar diante da graça de Deus. Você quer ser exaltado? Confie no tempo de Deus e se revista da humildade de Cristo. É nesse lugar que nós encontramos força. A firmeza que vence o mundo não nasce de uma alma orgulhosa, mas de um coração rendido aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor que os servos aprendem a permanecer de pé diante das tempestades. Como eu permaneço de pé diante do problema? Quando eu estou prostrado diante dele. Como eu permaneço de pé diante da tempestade? Quando eu estou prostrado diante dele. Isso parece até um pouco paradoxal, mas essa é a verdade do Evangelho. Eu me curvo diante dele para ficar de pé diante das tempestades. Eu me curvo diante dele para ficar de pé durante os problemas. Eu me curvo diante dele para ficar de pé durante as circunstâncias. Humilhem-se. Então, em primeiro lugar, Pedro vai nos ensinar, fiquem firmes na humildade. Mas em segundo lugar, Pedro também vai nos ensinar, sejam firmes, permaneçam firmes na confiança. 1 Pedro 5, versículo 7. Ele vai dizer, depois de se humilhar, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque é ele quem cuida de vocês. Sabe, o primeiro lugar que a gente aprende aqui também, é que a confiança se expressa na entrega.
Logo após falar de humildade, Pedro está falando aqui agora, entregue a sua ansiedade. E é importante notar que esse versículo que a gente leu, está gramaticalmente ligado ao outro. Em outras palavras, ele está falando aqui, humilhem-se debaixo da mão de Deus, e humilhar-se diante da mão de Deus significa, entre outras coisas, entregar as nossas ansiedades também. Porque quando eu me humilho diante de Deus, quando eu decido me humilhar, me curvar diante dEle, eu estou entregando aquilo que eu entendi. Senhor, eu não posso sozinho. Senhor, eu tentei de tudo, eu não posso fazer isso aqui sozinho, eu não tenho força, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, só o Senhor pode fazer. A palavra aqui usada para lançar, é a mesma palavra que a gente vai encontrar em Lucas 19:35, quando Jesus entra em Jerusalém, no jumentinho, e aqueles homens estão lançando os lenços, lançando as capas ali, enquanto Jesus está passando. Então ele está falando aqui, não é só sobre lançar de qualquer forma, lançar de uma forma leviana, não. Ele está falando sobre entregar com propósito, sobre entregar para que Ele carregue. Senhor, está pesado demais, será que o Senhor pode me ajudar? Está pesado demais, quem aqui já foi no mercado? Eu, por exemplo, vou no mercado, e aí eu chego em casa, boto as compras na mala do meu carro, e aí quando eu chego, e eu moro no térreo, né, eu moro no primeiro andar, então eu não pego elevador, eu pego uma escada, eu falo, cara, não quero ir lá mais de uma vez, eu tento pegar tudo ao mesmo tempo. Quem já fez isso aqui? 10 sacolas de uma mão, 12 da outra, o dedo já está necrosando, branco aqui, né, você está pegando aqui o dedo, e aí você não aguenta mais, aí você pensa, o que eu faço agora? Deixo no chão, volto para buscar depois. Aí aparece o enviado de Deus, que é meu porteiro, fala, quer ajuda? E aí na hora, o que eu faço? Ele pega ali metade das minhas sacolas ali, me ajuda, e aquele peso alivia. Isso é só uma ilustração do que o Senhor está nos convidando a fazer. Cara, você sabe que você não está aguentando mais, você sabe que está te causando danos, você sabe que está te ferindo, está te machucando, você sabe que sozinho você não aguenta mais 1 metro sequer. Lance sobre mim. Basicamente, deixa que eu levo as sacolas, diferente do meu porteiro, que vai me ajudar, mas só pega metade também. Jesus pega quase todas. Jesus vai falar, venha a mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é interessante é que nessa ilustração aqui, Jesus não tira todo o peso das nossas mãos. Ele fala que é leve e suave, mas continua tendo. Mas o que ele está ensinando é, cara, você está com 20 sacolas, deixa que eu leve 19 para você, leva só umazinha. Lance sobre Ele, porque é Ele que está cuidando de vocês. Lutero vai dizer que o que quer que te preocupe, lance sobre Cristo. Ele quer esse fardo mais do que você quer se livrar dele. Olha isso. Lutero aqui está falando de um Deus que está olhando para os nossos problemas, olhando para as nossas ansiedades e desejando mais receber essa ansiedade sua do que você está querendo se livrar dela. É de um pai de amor que está te olhando e fala, filho, eu estou aqui disponível para você. Será que você pode entender, você está carregando esse peso todo sozinho porque você quer, eu estou aqui. Um pai que está desesperado em querer te ajudar, um pai que está desesperado em querer te aliviar. Mas muitas vezes, o nosso coração soberbo, altivo, faz com que a gente guarde, faz com que a gente tente se pagar e se mostrar forte. Sabe, muitas vezes a gente acha que ser firme é aguentar tudo sozinho. Tem até uma romantização sobre isso, não, cara. Eu lido com tudo sozinho, eu me viro. E a gente, quando a gente vê, a gente está romantizando algo que está acabando com a nossa saúde emocional, está acabando com a nossa saúde espiritual. O Senhor não te chamou para andar sozinho. Em primeiro lugar, Ele está falando, lancem sobre mim. Em primeiro lugar, mesmo que você não tenha ninguém ao seu redor, o Senhor está falando, você tem a mim. Você pode lançar sobre mim. E Ele vai falar aqui também que o cuidado de Deus é a base dessa firmeza. Pedro vai falar, por que vocês têm que lançar sobre Ele, Marlon? Porque é Ele que está cuidando de você. Sabe, a firmeza do cristão, ela não está na ausência da ansiedade. Ninguém aqui vai ter ausência de problemas, não. Mas está na confiança profunda de que Deus está atento, presente, cuidando de tudo. Sabe, Deus não apenas sabe o que você sente. O Senhor não apenas sabe
como está a sua vida, não sabe como estão os seus pensamentos, não. Mais do que isso, Ele se importa com cada um dos seus pensamentos. Ele se importa como você sente. Ele se importa com a sua dor. Nós não servimos a um Deus indiferente. Nós não servimos a um Deus tirano, que está no trono agora, olhando com indiferença, não. Nós servimos um Deus que se chama de Pai. Ele podia se ilustrar como qualquer outra coisa. Imperador. Mas Ele fala que Ele é o nosso Pai. O que é isso? Isso significa que Ele cuida de nós, significa que Ele se importa com nós, significa que Ele quer o nosso melhor. Eu tenho 2 filhas, eu não consigo imaginar eu querer nada de ruim para elas. Muito pelo contrário, mesmo quando elas não estão merecendo. Não é verdade? Quem é pai e mãe aqui sabe, a gente quer dar, mesmo às vezes, as minhas filhas são muito pequenas ainda, né, mas talvez você tenha um filho um pouco mais velho, e às vezes está passando por, não está querendo estudar na escola, ou está, sei lá, sendo um pouco mal criado, e aí você não pode dar um presente que você queria, porque ele não está merecendo, mas nenhum pai fala, cara, não vou dar, não, parece que dói no nosso coração, né? Eu queria muito dar esse presente, eu queria muito que ele merecesse ganhar isso, não é verdade? Por quê? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então, quando o Senhor está falando, eu sou o Pai, eu sou o seu Pai, o que Ele está falando é, eu me preocupo com você, eu te amo, eu cuido de você. Ele se importa com o que você sente, mais do que isso, Ele age por amor. C.S. Lewis vai dizer que a confiança é a atitude mais racional diante de um Deus que provou o seu amor na cruz. Muitas pessoas podem falar, confiar em Deus parece uma atitude racional, irracional, diante de um Deus que enviou o próprio Filho para morrer no meu lugar. Um Deus que enviou o Filho para ser pendurado no madeiro, morreu pelos meus pecados. Confiar nele é a atitude mais racional que eu possa ter. E essa confiança não é uma confiança passiva. Não é uma confiança, eu vou confiar só... Não, a gente está falando de uma firmeza ativa aqui. A fé que entrega, mas não só entrega, uma fé que entrega e descansa. Eu não preciso só entregar. Porque vamos falar a verdade, quando a gente entrega para homem, por mais que a gente confie aqui, a gente confia até certo ponto, não é verdade? Se eu falar, cara, Tiago, eu preciso que você pegue meu carro aqui e o estacionamento que vai fechar, você consegue tirar, estacionar lá? Por mais que eu confiei, podia ter chamado um monte de gente aqui, eu chamei o Tiago, talvez eu escolhi a pessoa que eu mais confiasse aqui. Você confia, mas assim, cara, vamos lá, tu vai ver se teve algum arranhão no carro, não é verdade? Será que ele vai bater? Por mais que você confie na pessoa. Mas a confiança em Deus não é sobre esse tipo de confiança, não. É uma confiança que eu posso entregar e descansar totalmente, que Ele está cuidando de tudo, que Ele tem o poder de tudo nas palmas das mãos dEle. O mundo grita que quer ter o controle. A nossa alma, a nossa carne grita que quer ter o controle, mas o Evangelho está nos convidando a dizer, Senhor, cuida de mim, pois eu sei que o Senhor cuida melhor do que eu. Senhor, cuida da minha vida, porque eu sei que por mais que eu goste da minha vida, por mais que eu me ame, por mais que eu queira o melhor para mim, eu sei que o Senhor quer infinitamente mais. Uma fé que entrega, mas uma fé que descansa. Mas será que você chegou aqui e você está tentando carregar o que Deus mandou você lançar? Quem sabe você está cansado, você está tentando carregar um peso que o Senhor já te convidou a lançar sobre Ele. Você está passando por problemas familiares, problemas financeiros, problemas em tantas áreas na sua vida. Você está totalmente sobrecarregado, porque você está tentando fazer dar certo, porque você está tentando fazer virar. Quando o Senhor está falando, filho, entrega para mim, descansa, porque sou eu que faço na sua vida. Será que a sua ansiedade está revelando uma área onde a confiança ainda precisa ser um pouco mais tratada? Ser firme aqui não é não sentir nada. Nós vamos nos sentir ansiosos muitas vezes. Nós vamos sentir medo muitas vezes. Mas é decidir, apesar disso tudo, continuar confiando e entregando tudo a Ele. A firmeza que nos sustenta em tempos difíceis não vem da ausência de preocupações. Não é sobre ter ausência de problemas, mas da entrega constante ao cuidado de Deus.
A cada problema que se levanta, a cada ansiedade que tenta reinar minha mente, eu continuo entregando, porque é Ele que está cuidando de tudo. O cristão maduro não vive uma vida leve, por ser uma vida fácil. Quando eu falo aqui, olha, cara, Jesus me deu uma vida leve, eu não estou falando que Ele me deu uma vida fácil, não. Mas eu entendi que por mais pior que seja a tempestade, por mais difícil que seja o tempo, eu posso e devo continuar entregando tudo a Ele. Não é sobre a ausência de problemas, não. É sobre entregar na pessoa certa. Então, em primeiro lugar, ele vai nos ensinar sobre essa firmeza na humildade. Em segundo, Pedro vai falar sobre a firmeza na confiança. Mas em terceiro lugar aqui, o apóstolo Pedro vai nos ensinar sobre ser firmes na batalha. Uma firmeza na batalha. A gente vai ler a partir do versículo 8 agora. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em volta como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados por todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, o primeiro lugar que a gente aprende aqui é que o inimigo é uma ameaça real. E sabe o que é importante falar isso? Porque muitas vezes a gente lida com o inimigo, com o diabo, como o apóstolo Pedro vai chamar aqui, como um ser metafórico. Na verdade, quando a gente olha para a igreja, a maioria das vezes a gente encontra um 8 ou 80. São cristãos que tudo é o diabo, não é verdade? Fez um barulho aqui, ó, o diabo tentando. O diabo está em todos os filmes, o diabo está em tudo, na roupa. Quem alguém conhece alguém assim? Tudo é o diabo, irmão, nunca vi. Deus não cuida mais de nada, o diabo tomou conta de tudo. Mas em contrapartida, a gente também tem cristãos que relativizaram as coisas e também nada é o diabo. Também tudo é natural, tudo... Mas a verdade é que o apóstolo Pedro está falando aqui. Existe sim um inimigo das nossas almas. Existe sim essa figura que é o diabo, que está, como ele vai falar, que está ao nosso derredor tentando nos tragar. Diariamente nós lidamos sim com batalhas espirituais. Diariamente sim nós lidamos com essa batalha espiritual o tempo todo. Você acha que o inimigo está feliz com você aqui, servindo ao Senhor? Você acha que o inimigo está feliz com a sua casa sendo salva? Por exemplo, pessoas falam, pô pastor, eu me converti, parece que minha vida ficou mais difícil. Se foi só eu ou alguém também tem isso aqui? Sabe o que é a verdade? Porque antes, para Satanás, você era indiferente. Na verdade, você estava servindo a ele, não é verdade? Então estava tudo bem. Agora nós estamos no outro time. A gente não é mais Flamengo, a gente se converteu, amém? A gente está jogando do outro lado. É por isso que ele tenta nos parar. É por isso que ele tenta roubar a nossa paz. É por isso que ele tenta roubar a nossa alegria. Porque a gente está cooperando contra a vontade dele. Eu não sei você, mas eu vivi isso quando eu me converti. E a cada familiar que eu via se converter, a cada amigo que eu via se converter, as batalhas eram só mais difíceis. Primeiro foi minha mãe, minha irmã se converteram, depois consegui ganhar meu pai para Jesus, depois fui ganhando outras pessoas da família. E Satanás começou a ficar cada vez mais furioso, e é até hoje. Por isso que o apóstolo Pedro está falando, olha, vocês precisam ficar firmes para resistir ao diabo. Eu estou sem rodeios para falar isso aqui, porque Pedro não teve rodeios para falar isso aqui. Às vezes a gente fica até, falar essa palavra, parece até o Voldemort, né? O que não deve ser nomeado, não pode falar. Mas Pedro está aqui, Pedro não faz drama nenhum para falar, não, o diabo está querendo tragar vocês. Fiquem firmes. Ele está como um leão, rodando, rugindo. Nota que Pedro aqui não está falando que ele é o leão, amém? Aí ele vai falar que só existe um leão na tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Mas ele está falando que vai ilustrar que como um leão, ele está nos devorando, está nos rodeando como se fosse uma presa. Tentando intimidar, tentando assustar, tentando isolar. Por quê? Porque ele não pode encostar em você, amém? Ele não pode encostar em mim e você, porque nós somos protegidos por Deus. Nós somos filhos de Deus, Ele cuida da nossa vida. Mas qual é o papel dele? É nos intimidar. O papel dele é nos amedrontar. O papel dele é fazer com que a gente
se cale, que a gente recue. A imagem é clara, um predador esperando uma brecha, um descuido, uma fraqueza emocional ou espiritual. Por isso Pedro vai nos exortar, sejam sóbrios e vigiem. Sobriedade não é sobre somente a ausência de embriaguez, não. Também é sobre estar discernindo constantemente. Sobriedade não é só sobre não estar embriagado, não. É sobre estar convicto, é sobre estar com os pensamentos claros, de estar discernindo o tempo todo. Vigilância também não é paranoia. Que às vezes a gente fala, vigia, né? Parece que para ser paranoia, não. Vigilância é sobre estar de pé para poder resisti-lo quando ele tentar vir contra nós. Resistir com consciência, com humildade, com firmeza. Mas como a gente pode fazer isso? E aí Pedro vai nos ensinar que essa resistência é feita primeiro com fé, mas também é uma resistência feita com unidade. Pedro diz, primeiro ele vai dizer, resistam-lhe firmes na fé. Então a resistência aqui não é mágica. A resistência aqui a resistência aqui é fruto da fé. É colocando a nossa fé em prática. Mas mais do que isso, essa firmeza aqui também não é uma firmeza solitária. Pedro vai nos acrescentar, certos de que os irmãos de vocês no mundo todo estão sofrendo as mesmas coisas que vocês. Sabe qual é a maior tentativa de Satanás quando a gente está no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de um problema? É colocar e te convencer que só você passa por isso. E a gente vem para a igreja, a gente olha aqui, a gente olha para a vida dos irmãos que estão do nosso lado e parece que tudo é perfeito. Aí você olha e fala, cara, olha o casamento que fulano de tal, olha o casamento de ciclano. Você chega na sua casa, o casamento está um caos. Você olha para a pessoa, cara, essa pessoa é super saudável, e sua vida está cheia de doença, cheia de problema. Não é verdade? Satanás tenta colocar na nossa cabeça o tempo todo que a gente está passando por uma batalha sozinho. Está passando por uma luta sozinho. Sempre foi assim. Se a gente for pegar lá atrás, Elias, quando ele está fugindo, ele está, Senhor, só sobrou eu. Todo mundo fugiu, todo mundo se rendeu. Eu sou o único que estou de pé aqui. Aí, Senhor, como é que é, Elias? Você é o único? Em Israel ainda tem 7.000 que não se curvaram. Mas a tentativa de Satanás é sempre essa, falar, cara, só eu passo por isso, só eu luto com isso, só eu tenho esse problema. Às vezes você não sabe, cara, mas essa pessoa que está do seu lado aí, ombro com você, está passando por um problema exatamente igual. Às vezes por um problema ainda maior. E não só isso, às vezes ela já passou pelo problema, ela já viu Deus fazendo na sua vida, e às vezes tudo que vocês precisam é conversar. É por isso que a gente fala o tempo todo sobre a importância de estar no GC. Quando a gente fala isso aqui, a gente não fala só sobre, vai para o GC que é legal. Não, porque a vida cristã, a vida no Evangelho é feita de comunhão, de unidade. Eu não sei de tudo sozinho, gente. Eu não sou o dono da verdade. Eu sozinho sou fraco também. Eu preciso de pessoas que estejam orando por mim. Acho que foi domingo, agora eu cheguei aqui no culto 18 horas. E o pessoal da intercessão falou, pô, pastor, a gente sentiu de orar por você lá na sala agora da intercessão, e a gente tem orado por você. Eu falei, glória a Deus, continua orando por mim, porque eu preciso disso. Às vezes o pessoal, pastor, está com a vida... Aí mesmo que a gente tem batalha, que a gente tem luta. Eu preciso de amigos para compartilhar, para contar, para abrir meu coração. Falar, cara, isso aqui não está legal. Então, essa firmeza na batalha, ela é feita com fé, mas ela também é feita com unidade. Satanás vai tentar fazer de tudo para que você fique sozinho, para que você fique calado, para que você não conte a sua dor para ninguém, para que você não procure ajuda. Essa é a maior tentativa de Satanás no meio do problema. É trazer talvez que o seu problema é indiferente para as pessoas. Aqui não, aqui tem uma igreja que te ama, aqui tem uma igreja que se importa com você, que se importa pelo seu problema. Você pode vir, pode me procurar, pode falar com qualquer pessoa. Nós estamos aqui para ser suporte um para os outros. Eu estou aqui para suportar a sua vida e espero que você esteja também para me suportar quando eu precisar. Porque essa é a vida cristã. É uma vida na fé, mas também é uma vida na unidade. Nós não fomos chamados para viver isso sozinhos. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. É uma vida em comunhão, é uma vida de unidade. Isso muda tudo, cara. O sofrimento não é sinal de abandono, mas é evidência de pertencimento. É o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Olha, fiquem tranquilos, porque o que vocês estão passando, tem irmãos de vocês no mundo todo passando também. Nós fazemos sim parte de um povo que sofre.
mas de um povo que resiste. Nós fazemos sim parte de um povo que chora, muitas vezes, mas que um povo que, independente do choro, permanece. Sabe, nós não estamos sozinhos, o inimigo sabe disso. E é por isso que ele tenta nos isolar, porque ele sabe que você sozinho, você é fraco. Você sozinho, você já é um derrotado. Mas quando nós estamos juntos, como igreja do Senhor, nós permanecemos firmes, nós permanecemos inabaláveis no tempo difícil. Será que você chegou até aqui e você tem lutado sozinho? Ou você tem se cercado de irmãos para te ajudar? Será que você está apenas evitando o mal ou está resistindo ativamente o mal pela fé? Quando o mal tenta se levantar, será que como você está respondendo? Está abaixando a sua cabeça e aceitando, ou está confrontando o mal com a palavra de Deus? Quando a enfermidade chega na sua casa, você abaixa a cabeça e aceita, ou você fala? Isaías 53 diz que certamente Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Será que quando o seu filho parece estar desviado, que não tem mais saída, será que você está abaixando a cabeça, aceitando, ou você está mostrando a palavra para essa circunstância? A palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Resiste com fé, resiste com a palavra de Deus. A firmeza na batalha espiritual, ela não vem de fórmulas, mas ela vem da fé. E a fé madura sabe discernir, sabe vigiar, sabe resistir, sabe se manter unida ao corpo de Cristo. Cara, eu estou repetindo isso aqui porque essa é a maior tentativa de Satanás e a gente já vê nos dias de hoje. Quantas pessoas eu conheço falam, não, cara, eu até me digo cristão, mas eu estou Jesus em casa, eu fico assistindo o culto ao vivo. Sabe, essa vai ser a maior tentativa e a maior armadilha de Satanás para os nossos dias. Fazer com que a gente se isole. Não existe cristianismo fora do corpo. Não existe cristianismo fora da igreja. Não tem como você querer o cabeça, mas rejeitar o corpo. Não. Eu sei que as pessoas estão aí do seu lado. Não precisa olhar para ela. Eu sei que é cheio de problema. Sei que muitos de nós ainda é fofoqueiro. Sei que muitos de nós ainda somos mentirosos. Muitos de nós somos orgulhosos, soberbos, é verdade. Se a gente fosse perfeito, já era todo mundo arrebatado, só tinha roupa aqui. Nós estamos em constante metanoia. A gente está em constante transformação. Mas a gente só vai ser transformado de verdade, a gente só vai permanecer de fé, juntos, em unidade. Quem caminha só é presa fácil. Mas quem caminha sóbrio, vigilante, em comunhão, resiste, permanece de pé. E por último lugar, a quarta firmeza que Pedro vai nos ensinar é sobre a firmeza na esperança. Do versículo 10 e 11, a palavra de Deus vai dizer, ora, a Deus de toda a graça que em Cristo chamou a sua eterna glória. Depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Sabe, o primeiro lugar que a gente aprende aqui também é que a graça que sustenta também nos aperfeiçoa. A graça que nos mantém de pé também nos aperfeiçoa. Pedro vai chamar o Deus da graça. Ele está lembrando que para aqueles crentes, está lembrando para mim e para você, que a dor não tem palavra final na nossa vida, mas que a graça dele tem. A dor, a circunstância, o problema não tem a palavra final na minha e na sua vida, é a graça dele que tem. E sabe, não é qualquer graça, mas é uma graça que chama, é uma graça que sustenta, é uma graça que transforma e nos conduz à glória eterna. Sabe, Lutero vai dizer que a graça não nos encontra quando estamos prontos, mas nos faz prontos para aquilo que Deus nos preparou. Se a gente observar o movimento aqui desse texto, primeiro ele vai falar que Cristo nos chama. Eu e você fomos chamados por Deus, amém? Em segundo lugar, ele vai falar que nós fomos chamados, mas também passamos por sofrimentos momentâneos. Passamos por momentos difíceis. Mas por último, ele vai terminar dizendo, mas o próprio Deus há de nos aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É restaurar aquilo que se quebrou. Sabe, talvez você chegou aqui quebrado, talvez você chegou aqui vivendo uma vida completamente distante, destruído. O Senhor é capaz, o Senhor é fiel para te aperfeiçoar. O Senhor também é fiel para te firmar. O que é te firmar? É te dar estabilidade. É dar estabilidade onde havia insegurança. Te dar estabilidade onde havia medo. Estabilidade onde havia covardia.
Mais do que isso, ele vai falar que ele também vai nos fortificar, renovar a nossa força interior. E por último ele vai falar, ele vai te fundamentar. O que significa isso? É estabelecer uma base inabalável. Sabe, a graça de Deus não apenas nos recoloca no caminho, mas ela nos aperfeiçoa enquanto nós caminhamos. A graça de Deus não só te incluiu nesse caminho de novo, mas ela está te transformando, ela está te aperfeiçoando. Não importa, você fala, pastor, para mim é muito difícil ainda, eu estou tentando. Continua caminhando, porque enquanto você caminha, o Senhor te aperfeiçoa. Enquanto você caminha, o Senhor te transforma. E sabe, essa esperança, além de nos aperfeiçoar, ela também nos faz olhar para o domínio de Deus. Pedro vai terminar esse texto com uma doxologia. Uma doxologia nas cartas era uma forma de adoração. O apóstolo Pedro termina adorando a Deus falando, a Ele seja o domínio para todo sempre, amém. Sabe, depois de falar sobre sofrimento, depois de falar sobre vigilância, depois de falar sobre resistência, ele encerra agora com uma adoração. Por quê? Por que o apóstolo Pedro encerra com uma adoração aqui? Porque a esperança não é um estado emocional, é uma resposta à soberania de Deus. A esperança cristã não é otimismo, gente. Essa esperança aqui não é positivismo, não é não, vai dar certo. Oh, palavra de afirmação. Não, fica falando que vai dar, não é sobre isso. A esperança cristã não é positivismo, não é palavra de afirmação, não. A esperança cristã é uma esperança que está fundamentada na verdade. Não vou ficar falando até dar certo, não. Eu falo, eu creio porque já deu certo, porque o Senhor já é vitorioso, porque o Senhor já é glorioso, porque o Senhor já é dono de toda a majestade, porque Ele já tem a minha vida na palma das mãos dEle. Eu não preciso ficar afirmando em nada, porque é Ele quem está cuidando de tudo. Não, fica repetindo até acontecer. Irmão, Deus é muito mais interessado do que eu, no que aconteça na minha vida. Eu só tomo posse pela fé daquilo que Ele já liberou. Não, não aconteceu porque você não repetiu, ficou repetindo. Peraí, que evangelho raso é esse que eu tenho que ficar repetindo alguma coisa para poder... Deus é muito maior do que qualquer repetição minha. Deus é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer. Eu só preciso ter fé naquilo que Ele liberou sobre a minha vida. E Ele é suficiente para fazer. Essa é uma firmeza enraizada na certeza de que Deus reina e continuará reinando para sempre. Sabe, não importa o quanto o leão tenta rugir contra a sua vida, o trono ainda está ocupado pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. E aí a pergunta é, será que você crê que a graça de Deus está atuando agora na sua vida, no meio do sofrimento? Ou será que você está tentando fazer muitas vezes com a força do seu próprio braço? O Senhor nessa noite trouxe aqui para você poder descansar. Sabe, eu sinto isso, muitas pessoas chegaram aqui cansadas, completamente sobrecarregadas, porque estavam tentando lutar com a força do próprio braço, porque estavam tentando se manter forte na força do próprio braço. O Senhor está falando, ei, é na sua fraqueza que eu te faço forte, filho. É quando você se humilha que eu te exalto. Sua esperança está firmada nas suas emoções ou no domínio eterno de Deus? A firmeza na esperança é mais do que resistir ao mal nos dias difíceis. É esperar com fé pela ação de Deus, com confiança e com adoração. Como o apóstolo Pedro vai falar aqui, até podemos sofrer por um pouco, mas viveremos com Ele para sempre. Você entende isso? Que talvez a sua vida não seja perfeita até o dia que você morrer. E por mais novo que você seja aqui, você tem, sei lá, mais 60 anos pela frente, mais 50 anos pela frente. O que são 50 anos de talvez dor, de sofrimento, perto de uma eternidade que não vai ter choro, nem dor, nem pranto, nem sofrimento? Pedro está falando isso. Vocês podem até sofrer como por um pouco, mas você vai viver para Ele para sempre. É essa esperança que nos sustenta até o fim. Sabe, a minha esperança não é que vai virar segunda-feira e minha vida vai estar melhor, não. Talvez não esteja. A minha esperança não é que vai virar 2025 para 2026 e vai ser tudo diferente, porque talvez seja pior.
A minha esperança é que existe uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, me esperando. Eu vou viver eternamente lá, olhando para Ele, que tem os olhos como chamas de fogo. E lá não tem enfermidade, não tem dor, não tem morte, não tem pranto, não tem choro. O apóstolo Paulo vai falar, se é para essa vida que nós temos esperança, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Se é para essa vida que você tem esperança, que a sua segunda-feira melhore, que seu 2026 seja melhor, apóstolo Paulo está falando que você, dessa terra, é o mais miserável. Você está falando, a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está nas coisas do alto, nas coisas eternas, porque céu, terra, tudo vai passar, mas um dia nós viveremos para sempre junto com Ele. Sabe, ao longo desse texto, Pedro vai nos mostrar que a firmeza que Deus espera de nós não nasce da força do nosso braço, mas da entrega do nosso coração. Essa é a jornada do cristão: humilhado, mas sustentado, ferido, mas restaurado, perseguido, mas não abandonado, prostrado, mas firme. Mas sabe, no meio disso tudo aqui é uma verdade que é inescapável no texto, que essa firmeza só é possível para aquele que está em Cristo. Pedro diz que o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória. Ou seja, o chamado é em Cristo, a graça é em Cristo, a esperança é em Cristo. Fora de Cristo nós não temos vida. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem aqui e você reconheça que a sua alma esteja vacilante. Talvez você está tentando se resistir, você está tentando se manter forte. Você fala, pastor, você não sabe como eu tenho lutado. Você não sabe como eu cheguei aqui tentando segurar tudo. Você não sabe como é que está na minha casa, você não sabe como é que está nas minhas finanças, você não sabe como é que está na minha empresa. Tentando vencer o medo, mas ainda vive sob o peso da ansiedade, da culpa, da dúvida. Sabe qual é o convite do Senhor para você e para mim nessa noite? Filho, eu não estou te chamando para lutar sozinho. Eu estou te chamando, lance sobre mim toda a sua ansiedade, todo o seu medo, porque sou eu quem cuido de você. Mateus 11:28, a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os darei descanso. É o convite do Senhor. Sabe, o Senhor é o Cordeiro de Deus, sim, que morreu por nós. Como nós celebramos esse final de semana a Páscoa, Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Mas mais do que isso, Ele também é o leão que está cuidando da nossa vida. Ele é o Deus que tem a minha e a sua vida na palma das mãos dele. O que parece impossível para você, para Deus, Ele está falando, filho, eu só estou esperando você tocar para mim, para eu resolver. Sabe o problema que você acha que é impossível de resolver? Sabe o que você acha que é o maior problema que você tem? Ele está falando, filho, eu só estou esperando que você lance em mim, porque eu sou o maior interessado em resolver isso para você. Quem sabe você entrou aqui cansado, sobrecarregado, tentando segurar tudo com a força do seu braço. Seu pai está te convidando nessa noite, filho, descansa em mim, entregue em mim. Se você puder nessa noite ficar de pé, fechar os seus olhos. Eu sinto que essa é a noite que o Senhor trouxe muitas pessoas aqui para serem renovadas por Ele. Eu sinto pessoas aqui que chegaram com peso, quase que físico nas costas. Sentiam peso, sentiam dores, estava cansado. Pessoas que estão aqui nessa noite estão passando por depressão, ansiedade. E o Senhor está falando para você, filho, sou eu quem cuido de você. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Nesse momento nós vamos cantar uma canção. Mas enquanto nós cantamos isso, eu quero te convidar. Faça uma oração no seu lugar. Fala, Senhor, eu entendi que sozinho eu não consigo mais. Eu entendi que não existe mais como continuar sem você. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua força. Abre seu coração para o seu Pai nessa noite. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Vamos, faça a sua oração para o seu Pai nessa noite.